E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar quais são os parâmetros que vocês devem configurar aí o fatiador, né? Nesse caso aqui eu vou usar o Slicer como exemplo, depois eu vou fazer também no Prusa Slicer, mas as configurações que a gente usar aqui, vocês devem ajustar em qualquer outro software de fatiador que vocês estão usando para gerar os arquivos que vão ser usados na impressora 3D, tá? Então, essas configurações são muito importantes para que o arquivo seja adequado aos parâmetros físicos, né? Físicos mesmo, temperatura, tamanho de bico, né? De impressão e velocidade, enfim, outras questões que são necessárias para a impressora que vocês estão usando. Nesse caso aqui eu estou usando como referência o modelo da Ender, aquela pretinha que vocês têm aí. Então eu vou fazer aqui, eu abri o Slice, ele já está aqui. Essa aqui é a área de trabalho, né? A gente abre assim, botei até uma peça aqui já só para... então aqui tem uma peça, ó. Então aqui ó, eu tenho as configurações, ó, os parâmetros que eu preciso ajustar. Aqui em cima já me abriu essas três abinhas, né, com os parâmetros da impressão. Às vezes aparece aqui do lado, né, numa engrenagemzinha que você vai clicar aqui do lado direito e vai abrir essas mesmas abas aqui. Então vamos lá. Primeira aba, né, configurações de impressão. O que a gente costuma usar, tá? Para uma boa impressão e vai funcionar bem aí na Ender. Esse layer height aqui em 0.25 milímetros, o default dele é 0.3, então vocês podem pôr em 0.25, os perímetros pode deixar 3, solid layers pode deixar 3, fill density, né, a densidade de preenchimento, quanto de cada peça vai ser preenchida, pode deixar em 20%, né, é um número bom. Esses padrões aqui não vão fazer muita diferença nesse caso, né. O resto aqui a gente nem mexe, eu posso deixar padrão, né? Confere aí se não está uma coisa muito diferente do que está aqui, ó, 60 milímetros a velocidade, né? É a velocidade em que a impressora vai fazer, né? Cada perímetro, né? Cada borda, digamos assim, ou cada linha, né? Que circunscreve o desenho, digamos assim. Então aqui, ó, 60 milímetros por segundo a velocidade. No preenchimento, quando ela estiver preenchendo, ela vai trabalhar 80 milímetros por segundo. E quando ela estiver se deslocando de um ponto para o outro sem impressão, ela vai se deslocar a 130 milímetros por segundo. Isso aqui é padrão, a gente nem precisa mexer nisso, tá? Então, vamos lá. Então aqui a gente mantém assim. Filamento, né? Configurações do filamento. Isso é outro parâmetro bem importante, né? O filamento que a gente tem usado é o modelo de PLA, né? Plástico tipo PLA. Geralmente aquele fiozinho ele tem 1,75 milímetros, né? Então a gente coloca aqui o diâmetro dele 1,75 milímetros, só tem uma extrusora, né? Só tem uma ponta quente que vai imprimir, um aqui. E aqui é outro ponto interessante, ó, a temperatura da extrusora, ou seja, a temperatura da ponta quente. O que a gente vai considerar? Na primeira camada, a gente faz um pouquinho mais quente, 190 graus, né? Para ela grudar um pouco melhor na mesa, né? E nas outras camadas ela vai fazer a 185 graus. Esses parâmetros aqui, ó, do temperatura da extrusora, é a temperatura que ela vai chegar para derreter o filamento. Então isso aqui vocês conferem, né, nos filamentos que vocês receberam aí, em cima ali do filamento, em cima do pacote dele ou do próprio rolo ali, vocês vão encontrar alguma orientação sobre qual que é a temperatura indicada para aquela marca, digamos assim, de filamento. Então vocês podem usar o parâmetro que está indicado naquela marca, mas não vai variar muito disso, tá? Entre 190, no máximo 200, né, ou 180. Então geralmente aí os números bons aí ficam entre 185 graus, 190. Se fizer muito mais do que isso, o filamento pode derreter muito, né? E aí ele pode desconfigurar a impressora, vira uma meleca assim, né? E esse problema estava acontecendo aí em alguns casos que a gente percebeu, tá? E esse aqui da bed, que é a mesa quente, né? A mesa quente de impressão. Então a gente pode usar aqui também 70 graus, né? Na primeira camada e 70 graus nas demais. Ou você pode botar aqui 70 graus na primeira e 65 nas demais, né? Então que também vai funcionar bem, tá? Então, em geral, a primeira camada a gente aquece um pouquinho mais e as seguintes a impressora, né, configura ali para baixar a temperatura. São parâmetros bem importantes. E o terceiro aqui, a terceira aba, Printer Settings, são as configurações da impressora, né? Que tipo de impressora que a gente está usando. Isso aqui também é tudo default, isso aqui, né? O zero aqui. Aí o tipo de impressor, né? É uma impressora tipo open source, né? Que usa esse software Marlin, né? De um projeto chamado RapRap,
né? Então a gente deixa esse aqui também. Esse aqui é o diâmetro da pontinha quente, né? O daquele furinho onde sai o plástico derretido. É 0,4 no caso da Ender, né? A maior parte das impressoras 3D hoje tem esse diâmetro 0,4, então confere aí 0,4. Isso aqui a gente não mexe. E aqui é só um código aí de parâmetro inicial da impressora que também a gente não precisa mexer. Então, uma vez que a gente configurou, vocês verificaram que o software de slicer de vocês está com esses parâmetros. Fechou, é isso, salvem esses parâmetros, deixem salvos aí. E aí vocês podem exportar aqui, né, o código G, que é o código que vai ser lido pela impressora, tá? Então, né, não vou fazer o procedimento. Vou dar um exemplo no outro software que eu tenho aqui, ó, o Prusa Slicer, tá? Eu já abri ele aqui, né? É a mesma cara também, ó. Tem aqui as configurações, ele tem algumas opções extras que aquele slicer ali que eu estava mostrando antes para vocês não tinha. Ele é mais parecido até, eu acho que com o Cura também, né? Com outros softwares. Mas a configuração também é a mesma, né? A base de desenvolvimento desse software é a mesma, né? Também é um software open source. Então vocês vão vir aqui, ó, na configuração de impressão, configuração de filamento e configuração de impressora. É exatamente os mesmos parâmetros que a gente vai usar. Tá? Como eu estava falando para vocês, ó, aqui também aparece à direita, tá vendo? Então eu já salvei aqui, ó, Prusa JP, Prusa JP, Prusa JP, são os parâmetros da minha impressora aqui, que são os mesmos também da Ender, tá? Então eu cliquei ali e vou configurar a configuração de impressão, a altura da camada 0,25, como a gente colocou na outra, e a altura das demais camadas também 0,25 milímetros, né? Ele vai fazer 3 voltas iniciais antes de começar a impressão, para jogar um pouco de material ali e conferir. Então aqui pode deixar 3 sem problema. As camadas aqui a gente não mexe mais nada, né? Aí a gente tem outras configurações, né? Como aqui, ó, o preenchimento, né? O enfio que tinha lá na outra, né? E esses elementos que a gente nem precisa mexer, né? Isso aqui são coisas mais especiais quando a gente precisa aí fazer uma impressão mais delicada, né? Que exige mais uma configuração extra. Configurações de filamento. De novo, né, o tipo de filamento que a gente está usando, geralmente essa cor aqui não importa nesse caso, tanto faz. O diâmetro, né, o diâmetro do filamento, do fiozinho, mesma coisa, 1,75. Isso aqui a gente não preenche, não vai fazer muita diferença nesse caso. A temperatura, mesma coisa, bico de impressão, tá vendo? Ó, 195, 190 nesse caso. Eu estou usando aqui em casa, mas poderia fazer 190 e 180. A mesa eu estou usando 70 e 70, né? Esses outros itens aqui não preciso mexer. E configuração da impressora, né? Então aqui a gente vai ver que quantas extrusoras tem, né? Enfim, quais são as características da extrusora. O tamanho do bico, o diâmetro do bico, 0,4 milímetros. Retração 2 milímetros, eu não mexo. Elevar Z também não preciso mexer. Enfim, então vocês estão vendo que os parâmetros são os mesmos nos dois softwares, né? Então qualquer software que vocês estiverem usando a Ender, né? Verifiquem se no arquivo de o software que vocês estão usando estão com esses parâmetros, porque se for diferente isso aqui, a impressão de vocês vai ficar uma qualidade muito ruim, às vezes vai ficar uma coisa que não vai dar nem para entender, às vezes não vai nem imprimir, tá? Então isso é bem importante, beleza? Então isso é uma outra coisa que tão importante quanto calibrar a mesa, né, a altura da mesa de impressão lá na impressora, a parte física dela é configurar esses parâmetros nesses softwares. Beleza? Qualquer dúvida aí é só fazer um comentário aí no vídeo que a gente vai tentando ajudá-los na solução. Um abraço.